Oi, gente! Tá começando mais um EARCcast comigo, Daiane Lorenzetti. E agora, nessa bancada, somente eu, com duas lendas da arquitetura. E não vai ser fácil, mas estou aqui com a Sheila de Podestá, que é uma das franqueadas e organizadoras da Casa Cor, né, Sheila? Muito bem-vinda de novo. Obrigada. E com o arquiteto, o designer, eu vou falar o currículo, dispensa apresentações, mas eu vou contar esse currículo todo para vocês. Léo Romano. Obrigado pelo convite. Muito prazer receber aqui. você aqui. Prazer é meu. É isso aí. Antes de começar, gente, vamos falar dos nossos patrocinadores que faz que a gente consiga fazer esses podcasts lindos, essa maratona de podcasts. O EARCcast é um oferecimento. Cinex, Ventura, Di Fratelli, Conceito Lux, Vazap, Renove Home. E o apoio de Paoli, Moldura Minuto, Real Energia, Café Sospeço, Buena Hair e Unique Studio. E vamos lá, como eu não estou com meu parceiro aqui para falar, se inscreva. Como é que é, Sheila? Se inscreva, compartilhe, porque dá trabalho fazer esses podcasts. Eu imagino. Não tem nem a dimensão disso. Compartilhe, se inscreva. E vamos lá, vamos começar esse podcast aí com o Léo, tão esperado podcast aí de quem ama a arquitetura e o design. Bom, antes de começar, eu vou ler o currículo do Léo para as pessoas entenderem a dimensão do trabalho do Léo. Bom, ele é formado em Artes Visuais, com graduação em Pintura, UFG, 1993, Artes Visuais e graduação em Comunicação Visual, 95, Artes Visuais com graduação em Decoração de Interiores, Arquitetura e Urbanismo, mestre em Artes Visuais, ufa! E aí, Léo, me conta um pouco disso tudo. Eu acho que essa formação, ela tá toda entrelaçada, né? Eu comecei minha trajetória nas artes plásticas, 1 ano e meio depois eu comecei arquitetura, e eu emendei um período de quase 15 anos, né, na universidade. Porque eu estava na Federal, então eu terminava um curso, para uma nova graduação eu aproveitava 50% ou mais das matérias que eu já tinha feito. Então, cada nova graduação era uma complementação, né? E nisso se passaram aí uns 15 anos entre Universidade Federal e Católica, né, como estudante. Antes de eu terminar a minha última graduação, eu comecei a dar aula na Universidade Federal de Goiás. Depois de alguns anos, eu emendei, comecei a dar aula na Católica. Na Federal, eu fiquei 16 anos como professor. Na Católica, eu acho que 4. E, Léo, essa paixão, desde sempre, ou você se descobriu no decorrer da sua jornada? A paixão pela criação? Pela criação? Não, desde sempre. Desde sempre. Eu sabia que eu queria... Tem uma história, assim, bacana? Tem uma história. A história engraçada foi o meu primeiro vestibular para artes cênicas, na Unicamp. É uma história engraçada, porque eu fiz a prova, passei, ensaiei para fazer a prova de aptidão. E, assim, faltando muito pouco tempo para a prova de aptidão, eu não fui. Na Unicamp? E aí na Unicamp, E aí acabou que eu, no mesmo ano, eu comecei a fazer artes e eu sabia que estava muito dentro do universo que eu queria, né? A diferença é que quando eu comecei a fazer artes, eu era muito novo. E eu fiquei um pouco assustado quando eu cheguei na universidade, porque os meus colegas eram assim, mais alternativos. Então, para mim era um mundo, a universidade era um mundo novo e o ambiente que eu estava também era de pessoas muito diferentes para mim até então. Né? Então eu fiquei um pouco assustado, mas assim, me dei muito bem, fiz grandes amigos, mas ainda tinha as artes plásticas até hoje, né? Muito subjetiva. Se para a arquitetura a gente precisa ter assim, vários fatores para ser um profissional bom, bem-sucedido, nas artes plásticas isso é muito mais complexo, né? Porque os fatores subjetivos são assim
imensos, né? Depende Inesgotáveis. puramente só de você, só da sua Você tem que formação, ter a né? sorte das curadorias, da sua obra ir parar nas instituições corretas. E eu queria alguma coisa que existisse uma demanda mais concreta, né? Aham. Tipo, eu vou ser contratado para fazer um serviço, eu vou entregar. E aí eu achei que a arquitetura responderia muito bem a isso. Certo. E você deu aula por muitos anos, né? E ao mesmo tempo tinha o escritório. Como que você conseguia Tinha ao mesmo tempo conciliar o escritório. tudo Não, isso? conciliava bem. Sempre conciliou Eu bem? sempre gostei de um ritmo mais acelerado. Frenético. Né? Eu sempre gostei. Eu gosto dessa... Da Eu gosto de trabalho, adrenalina, né? Eu gosto do trabalho. Sim. Né? Eu acho Então, mais para mim, não é pesado isso. bacana. E assim, a gente entrou no mercado em 2007, né? Desse mercado de arquitetura e decoração. E eu lembro que tudo que a gente sempre inventava, porque a gente estava sempre inventando quadros novos, editorias novas, né? E você sempre participando conosco, inclusive do EAR, que foi o primeiro palestrante goiano. Então, assim, você é sempre muito disponível, sempre muito... eu falo assim que é o exemplo de elegância, gentileza. Que bom, obrigado. Isso é uma coisa que a gente sempre frisa, tá? Ele está sempre à frente, sempre disponível e, assim, com resultados fantásticos, né? Se você chama, você pode ter certeza que o resultado vem. Né? Aqui, Brasília... Mas eu acho que é assim, uma coisa que eu falo, né? Assim, existe, claro, o fator sorte, né? Mas, assim, eu sou uma pessoa que trabalho muito. Tá? Eu não tenho preguiça, né? Não faz parte da minha linguagem. Eu vou e faço e tento fazer da melhor maneira possível. Isso desde sempre. Se doa, né? você tá ali... Eu me dou desde sempre. A minha primeira participação na Casa Cor, por exemplo, e eu acho que, assim, o meu caminho vem sido construído dentro da mesma lógica desde sempre. Né? Eu não tive um momento que eu quis ser alguma coisa aonde eu não me sentia bem. Entendi. Né? Eu escolhi, e acho que continuo até hoje, pelo caminho mais conceitual, entendendo, por exemplo, a Casa Cor como uma oportunidade de tocar as pessoas por um outro viés que não seja o comercial. Isso. E encarando isso desde sempre. Então, quer dizer, eu comecei da maneira mais difícil. Então, e assim, é o que a gente conversou naquele podcast, assim, que a gente sente que falta, né? Eu vejo, assim, a mostra, a Casa Cor, como se fosse os desfiles, onde os grandes... né, estilistas apresentam as marcas e ousam. É aquele momento, é o momento de ousar. Tem a liberdade, né? Para tudo isso. Eu quero, assim, são 26 anos de Casa Cor, né, Léo? Inclusive, eu descobri que são 26. Eu achava que eram 25. Mas, na verdade, são 25 anos na gestão da Sheila e da Eliane. Mas são 26 anos de evento. Gente, é muita... Fora a Casa Cor de Brasília, com elas... Eu tenho 51 participações em Casas Cores. Nossa. Né? Porque eu tenho 26... Goiás, eu acho que Brasília 14 ou 15. São Paulo. Aí São Paulo, eu acho que 4 ou 5. Rio Grande do Norte, Tocantins. Você fez o Rio? Não, né? Rio de Janeiro. Você fez Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Miami. Né? Eu fui da primeira leva dos brasileiros que fizeram Miami. E aí, Léo, o que você consegue ver, assim, de quando, da primeira, a evolução, ou até mesmo as adaptações ao novo mercado? Eu nunca tive muito essa preocupação de... Eu nunca uso a Casa Cor para captar cliente. Nunca foi minha ideia, nunca fiz com essa intenção. Eu faço a Casa Cor, fiz muito como laboratório, né? Porque era um lugar que você... de certo modo, era um lugar que você pode fazer o que você quiser dentro do que você acredita, sem, de certo modo, preocupar muito se aquilo vai ou não agradar o cliente final. Né? Eu sempre entendi que se eu conseguisse tocar uma pessoa, eu tinha cumprido a minha missão. Né? Porque eu já tive uma das Casas Cores de Brasília, que a pessoa... A Casa Cor do Boi. Você acha que foi a do Boi é interessante também. Mas aquela que nós fizemos, que era um fechamento com as grades da escola, eu fiz uma instalação, que por sinal eu acho que foi muito bonita. E um dos primeiros recados que eu recebi foi de uma pessoa falando que se a Casa Cor fosse aquilo, ela preferia não entrar.
Então, quer dizer, toquei. Eram as portas, né? Entendi. Aquelas portas. Eu acho que o importante é você sacudir a pessoa e É. fazer ela perceber esse universo da arquitetura e da decoração de uma outra maneira. Bacana. Né? Eu acho que o bacana é assim, aonde que o meu trabalho pode chegar e como que eu posso tocar cada uma das pessoas. A maneira que eu toco cada uma das pessoas está diretamente ligado ao repertório que ela construiu na vida dela. Isso não depende de mim. Sim. Né? Isso depende dela. Porque se ela tiver uma conexão comigo positiva, é porque, de certo modo, a gente se encontrou em algum momento pensando de alguma forma semelhante. Agora, tem que ter uma base muito forte para receber, né? Receber essa... Mas eu acho que aí é uma coisa que é muito bacana, porque aí as artes plásticas, assim, uma Verdade. grande ajuda das artes plásticas. Porque as artes plásticas, o primeiro momento é a conceituação. Né? Assim, é a propriedade a propriedade intelectual, né? A materialização, ela é uma consequência disso. Daí eu sempre tive essa preocupação de conceituar e colocar um pouco de pensamento dentro daquilo, né? Eu nunca fiz para ser bonito. Né? Assim, nunca foi meu objetivo pelo fazer. lado lúdico. Eu acho que pelo lado lúdico, pelo lado de como que eu poderia tocar as Léo, pessoas, quando você pensa... pelo lado político, né? Muitas vezes eu usei a Casa Cor como instrumento político. Né? Em São Paulo eu usei, em Brasília eu usei. E quando você pensa no projeto, você pensa... Eu acho que é uma curiosidade de todo mundo. Assim, você já pensa desde do look que você vai usar na festa de lançamento? Não, gente. É tudo pensado. Porque, assim, porque as pessoas têm um preconceito em relação... Quando eu falo a palavra marqueteiro. Porque eu sou marqueteira. Eu sou especialista em marketing, né? E planejamento estratégico. E eu defendo isso, assim. Mas as pessoas, quando se fala, parece que se encara de uma forma assim, nossa, é marqueteiro, não sei o quê, como se fosse ruim. Mas é isso, assim, tem que ter. E a grande curiosidade é essa, assim, é tudo pensado. Não, eu acho que é tudo muito, para mim é tudo muito natural. Porque quem me conhece sabe que eu sou assim desde que eu tive consciência daquilo que eu queria ser. Daí eu tive consciência do que eu queria ser muito cedo. Então, por exemplo, o meu jeito de vestir, isso é meu desde sempre. Né? Eu não tenho uma... Eu sou assim no dia a dia. Eu tô com a roupa que eu saí de casa às 7 horas da manhã. Né? Assim, não tem a roupa que eu venho na Casa Cor no dia a dia, é a roupa que eu atendi meu cliente na semana toda. Claro que há uns anos atrás a gente gostava, né, de brincar mais com os visuais durante nas festas de abertura, né? A Edinara sempre acompanhava incrivelmente. A gente brincava. Então eu lembro quando a Casa Cor do Boi Rosa em Brasília, polêmica. Ela foi toda a Edinara foi toda de rosa. Foi. Ela assim, foi para me dar um apoio, inclusive, porque a gente teve um break lá, uma coisa um movimento contrário gigante. Você acha que, assim, o Léo, lógico, grandes feitos, mas ali foi uma virada de chave, assim, do Léo Romano, assinatura da marca, a Casa do Boi? Não, eu acho que foi um resultado, eu acho que aquela Casa Cor do Boi Rosa, ela gerou um resultado positivo, porque ela reverberou de uma maneira muito rápida na comunicação das pessoas. Né? Primeiro porque quando a Sheila e a Eliane elas me convidaram para fazer, o espaço de tempo era muito pequeno, porque tinha sido alguém que tinha desistido. Eu não tinha muito tempo de fazer uma interferência grande, né, dentro do espaço, do ponto de vista físico. Até que a gente aproveitou a estrutura quase que toda, o piso era o original, o teto era o original, a vitrine era original. E eu imaginei, seria minha primeira participação na Casa Cor Brasília. Foi a sua primeira participação. Por isso foi o choque. E eu imaginei, como é que eu poderia colocar um goiano, o que representaria um goiano dentro da Casa Cor Brasília. Agora que eu estou entendendo. E Brasília, hoje já melhorou muito, mas eles viam sempre a gente só como... É como se nós fôssemos o quintal deles, né? O menos desenvolvido. Entendi. E eu achei que o boi, ele representava, eu acho que representa até hoje, né? Não só para mim, mas para nós todos brasileiros.
a força, a riqueza, tem a imponência do animal e tem a goianidade, né? Porque a gente está no agronegócio de uma maneira muito forte. E hoje quase que o nosso PIB, né? O segundo PIB é o boi. É o boi. Então, assim, quando eu levo o boi e coloco na vitrine, primeiro era a representação de um goiano, mas com uma leitura que era absolutamente poética, né? Tinha uma frase do Marcos Caiado que era: a lua que líamos no lago, o boi bebeu. Então, a lua que líamos no lago, ela dizia muito de uma cidade onde um dos elementos mais importantes é o lago. E as pessoas não têm o tempo de ver o reflexo dessa lua no lago. Então, o boi era o goiano que estava chegando lá e bebendo daquela água. Gente, muito. Né? Tinha uma intenção. E que, inclusive, foi tão forte que virou seu logotipo. Virou meu logotipo porque quando eu voltei, que é uma história boa, quando a Casa Cor acabou, o boi era meu. Desde sempre eu investi para que minhas ideias acontecessem da maneira que precisasse. Né? Então, nesse caso, por exemplo, eu não tinha ninguém para me dar um boi. Eu comprei o boi. E o público, para o público saber, né, gente, era um boi em tamanho real. Um boi em tamanho real que era pintado de rosa. Né? Que está na minha vida até hoje. Hoje ele fica no jardim da casa do meu irmão. Né? Pintado de vermelho, porque meu irmão é Vila Nova. Então, se adaptou de vermelho, se adaptou. Então você nem imaginava que ia virar o seu logotipo. Não imaginava, mas a Casa Cor acabou e eu conto essa história e acho engraçado. Todo mundo acha engraçado também. Quando a Casa Cor acabou, o boi voltou para Goiânia. Aí eu falo assim, eu ia fazer o que com o boi? Não precisa responder. Né? O meu escritório era num galpão no setor oeste, que era um galpão, que era uma garagem. E tinha uma marquise. Eu falei, vou botar o boi em cima da marquise. E, naturalmente, o boi foi impregnando no coletivo imaginário das pessoas. Então, as pessoas ligavam para ir no escritório, falavam assim... Quer ir lá no Léo? Aonde que é? Aonde que é seu escritório, Léo? Sabe o Hospital Anis Haas? É no boi. É no boi. E todo mundo começou, é no boi. Né? Então, a Interpan era do lado do boi, a Casa Cor foi do lado do boi. Né? As pessoas entenderam aquilo como um sinal dentro da cidade. Né? Ela virou um sinal dentro da cidade. E aí eu falei, gente, um boi é um elemento forte, né? Simboliza a nossa riqueza. Gente, muito bacana. E aí ele hoje ele nem faz mais parte, né? Hoje ele aparece às vezes em alguma comunicação de uma maneira muito discreta. Mas nessa época ele fez muito. Aí o meu primeiro site, quando você abria, era um som do berrante. Eu lembro. Aí as pessoas, eu acho que falavam muito de mim, porque as pessoas começaam a rir, né? O que um site de arquitetura abre com um berrante, né? E o público que não, o público que frequenta a Casa Cor, que não são entendedores, né? Olham e ficam chocados. Sempre assim, né? Nosso ambiente... Não, eu não considero assim, não. Eu acho que é igual arte. Sim, mas... você não precisa entender, não. Você precisa gostar. É isso que ele fala. Ou você te atinge, ou então passa. Sim. Agora, de uma forma geral, sempre atinge, porque você sai de uma coisa comum, que você vai para um inusitado. Mas eu vejo total como positivo, assim. Mas ele, assim, você lembra logo no começo, a decisão de continuar com isso, né? Toda essa irreverência, fez parte de um momento, né? E foi e você construiu essa imagem. Mas uma coisa que eu acho que é importante, né? Assim, é que isso não foi uma estratégia. Então, isso foi acontecendo. Isso sou eu. Acontecendo naturalmente. Não, isso mas é o que eu acredito. É o seguinte, assim, essas pessoas que não entendem e que olham, assim, esse lúdico e tal... Assim, mas eu vou contratar esse profissional. Você teve isso em algum momento? Assim, tipo, muito, essa dificuldade do cliente aceitar a sua história? Muito. Não só por isso, né? E eu te admiro mais ainda, porque assim, você teve... Não só por isso. Porque tem que ter fato, tem vários... Né? O Brasil é um país preconceituoso. Né? O fato de ser um arquiteto gay pesou demais. Muita gente não me contratou por isso. Eu usava 8 brincos quando eu comecei, 4 de cada lado. Tinha cliente que chegava no meu escritório e não fechava comigo porque eu usava brinco. Eu já tive cliente evangélico que deixou de fechar comigo porque eu estava com uma camiseta com uma imagem de um santo. Então, assim, esses preconceitos, eles fazem parte da natureza humana. E você... Né? Eu continuei acreditando na sua verdade. Na minha verdade. Né? Eu achava que eu tinha que seguir... Né, vamos falar, não pegar um projeto, ter uma pessoa que
não tem uma simpatia com o seu trabalho, é normal, mas eu acho que é normal até hoje. E você tem assim, um tempo assim, que você fala assim, que foi uma virada de chave, que as pessoas começaram a entender que essa diferença do se apresentar numa casa-cor com lúdico, com conceitual, e o Léo arquiteto, eu acho que as super pessoas projeto. começaram a entender que eu era, apesar dessa história, do jeito que eu me vestia, apesar daquilo que eu mostrava na casa-cor, o que eu mostro, né, que eu mostrei durante todo esse tempo, elas entendiam que eu era uma pessoa séria. Né? Então, eu acho que elas começaram a perceber que por trás de uma identidade, né, que eu acho que eu trago comigo até hoje, existe um profissional compromissado, né? Como fazer. Né? Então, eu acho que eu fui ganhando. É porque a primeira vez, por exemplo, hoje, ninguém mais vê meu espaço e acha que eu sou louco. Né? Concorda, Sheila? No começo era assim. No começo, quando um outro profissional fazia alguma loucura, ele falava assim, se o Léo faz, eu também posso fazer. A Sheila já ouviu isso muitas vezes. Né? Mas eu fui insistindo, eu fui reforçando aquilo que eu, de fato, acredito continuamente. Né? Eu não deixei de acreditar. Né? Eu não deixei de falar assim, agora eu vou experimentar um outro caminho para ver se eu consigo agradar alguém. Nenhum momento. Né? Nenhum momento eu abri mão daquilo que eu acreditava. Entendi. Né? Então eu acho que não teve, eu acho que assim, tem alguns momentos importantes. Né? Tem alguns momentos assim que eu acho que são pontuais. Isso, que por te exemplo, marcaram. Participar, ser o primeiro arquiteto do Centro-Oeste a participar de uma Casa Cor São Paulo é um momento importante. Sim, com né? certeza. A minha primeira participação na Casa Cor São Paulo, eu ganhei um elogio do Marcelo Lima, que é o curador do Estadão, o jornalista do Estadão, como poucas pessoas ganharam na minha primeira participação. Né? Eu fui capa dos veículos de comunicação mais importantes de São Paulo. Né? Isso sem nem ter nenhum tipo de regalia ou privilégio. Né? Por mérito, na verdade. Por mérito, né? porque eu acho que assim, a gente também tem que entender uma coisa. Existe o público leigo que está vendo o seu trabalho, que a gente também trabalha para eles, né? Mas existe o público especializado, que é o que faz com que o seu trabalho mude de patamar. Né? Porque é ele que elege, vamos falar, é como nas artes plásticas, né? São os curadores, os museus, as galerias, elas que de fato legitimam aquilo que você está fazendo. Né? Os prêmios que eu ganhei ao longo da minha trajetória vieram legitimando aquilo que eu acreditava. Nas Casas Cores, tirando o ano passado, quantos anos que a gente teve de prêmio? Uns 10? Sei lá, uns 10, eu acho que uns 15 anos quase foi começar. Eu lembro. Eu tô lembrando. No final a gente não tinha todo mundo fala assim, Léo Romano. Mas eu ganhei todos. Mas assim, gente, né? até hoje, a gente entra de verdade. E qual que é o ambiente? Todo mundo... É Léo. Não tem eu acho jeito. que sabe uma coisa. E eu vou te falar agora assim, realmente... desse ano tá fenomenal. Tá maravilhoso. Mesmo, maravilhoso. Tá maravilhoso. E eu acho que uma coisa que é bacana que é assim, essa insistência, ela fez com que eu também conseguisse fidelizar um público. Né? Eu tenho muita gente que me fala, né? Claro, que vem na Casa Cor para ver meu trabalho. Nossa, Léo, eu não tenho mais muita paciência para ir na Casa Cor, mas eu quero ir para ver seu trabalho. Né? Então tem as pessoas que começaram grandioso, né? Nossa, eu acho que é bacana. E até pegando esse gancho, a gente tá falando aí de 26 anos. Gente, são 26 anos de muita história, muita mudança, né? Muita mudança. Você acabou de falar assim, não tenho, as pessoas não têm muita paciência. O que você acha que mudou? Você acha que tudo ficou... você acha que as pessoas estão usando cada vez menos? E eu acho que, primeiro, né, há 26 anos era muita novidade, o acesso mudou. Né? A Sheila, ela chegou numa cidade, ela foi uma pioneira com uma das marcas mais importantes de mobiliário, né, aqui em Goiânia. Quando a Casa Cor começou, esse mercado de decoração não existia. Não tinha loja... Existiam pouquíssimas lojas boas, né, de aliás, iluminação. Não existia nem a profissão de interiores, né? Então, existia um outro decorador, não existia a profissão. Você não falava assim, eu sou
arquiteto de interiores. Ela foi construída também e o mercado veio junto, né? Naquele ano usava muito decorador, né? Não usava, não só existia decorador. E era decorador assim, você arrumava sua casa bem, depois arrumava do seu amigo e você veio crescendo. Tinha os autodidatas demais, né? Com muita dificuldade de produto, né? Mas Goiânia... Você imagina, a Sheila é testemunha disso, que a própria universidade, as universidades, na época, 26 anos atrás, era só a católica, ela era absolutamente contra a profissão de interiores. Totalmente. Ela não reconhecia interiores como uma profissão. Era algo menor. Entendi. Né? Era coisa de decorador. Até muito pouco tempo, os arquitetos se colocavam numa posição de superioridade em relação aos designers de interiores. Sempre teve essa rixa, inclusive o EARC, o próprio EARC, a marca EARC, é EARC Encontro de Arquitetura. E eu não vou citar nomes, mas assim, uma designer muito conhecida entre vocês, entre todo mundo, foi briga, e daí a gente acabou incluindo na EARC Evento, né? Encontro de Arquitetura e Design. Por conta disso, assim, por conta dessa rixa mesmo. Mas hoje eu acho que isso diluiu. Diluiu, acho que... né? Assim, quem tem essa postura, eu acho que são posturas que não cabem mais para os dias de hoje. Aí nada, porque tinha também entre arquiteto e engenheiro, depois conseguiram conciliar. Aí o próprio arquiteto, né? Arquiteto que faz interiores, arquiteto que não faz. Aí tá, tudo era novidade naquela época e as coisas começaram a mudar, globalização, internet, redes sociais. Tudo. Como que você vê que a Casa Cor pode continuar trazendo novidades, assim, sendo novidade a cada ano, com tanta informação? Eu acho que a gente passa por um momento que é Brasil, né? Que a gente passa por uma mudança de geração. Sim. Né? Então, depois de 26 anos, já existe uma turma jovem que está chegando, né? Que é uma coisa que também a gente tem que entender, porque eu falo... eu acho que muitas vezes tem um pouco de preguiça, né? Tem o conforto, porque a fórmula do que deu certo já está pronta. É só se repetir. E saiu, inclusive, um artigo hoje na Forbes sobre geração Z, que tem muita preguiça e tal. Então, eu acho que assim, falta a vontade de ter a identidade. Por quê? Porque as pessoas querem ir pelo caminho mais fácil. Que dica que você daria para esses novos profissionais que se inspiram tanto? Irreverência, né, Léo? Eu acho que a pessoa tem que saber como é que ela se sente bem, né? E assim, dentro do que ela se sente bem, fazer o melhor. Mas eu falo assim, aí isso você vai fazer da porta da Casa Cor para fora. Porque eu acho que quando a gente fala em Casa Cor, a gente tem que ter uma essência de experimentação. É o que a gente de reverência, de identidade, bastante, né, porque senão, assim, deixa de ser. Eu falo, hoje nós temos, eu, por exemplo, que trabalho com uma construtora, a gente faz apartamentos decorados diariamente. Né? Os apartamentos decorados são espaços para que você tenha um projeto de interiores correto. Por quê? Ela é comercial. Não é para vender. É para vender. Né? Casa Cor não tem essa... Ela te permite, Ela te permite brincar, né? Ela te permite falar, não, eu vou colocar a cama de cabeça para baixo. Né? E essa brincadeira, como você falou mesmo, como experiência, né? Eu acho como teste para você chegar e aí sair... você vai se encontrando, né? Porque eu acho que assim, o problema é que as pessoas, primeiro, o mundo, de certo modo, está passando por uma fase, a gente está careta demais, né? Sim. Mas não é só na arquitetura, em tudo. Né? Então as pessoas, eu acho que elas não estão, elas precisam ter essa vontade de querer experimentar. Né? Falando em experimentação, experimentos, o que vocês estão achando do podcast? Porque a gente vai marcar também o primeiro podcast realizado dentro de uma Casa Cor. Bacana. Que é o principal, hoje é o meio de comunicação que mais cresce, inclusive, aliás, no Brasil. Aliás, contrário disso que o Espírito Santo fez também ano passado. Dentro da Casa Cor do Espírito Santo, ano passado também. Mas aliás, eu estou falando isso porque eu recebi uma mensagem. E o estúdio todo? Não, acho que não nessa dimensão. Não nessa dimensão. Que eu acho que com essa dimensão, maratona... Eu acho que é bacana que é uma maneira de
de expor, democratizar né? o pensamento, né? Que eu falo assim, eu sempre gostei de dar aula, muito porque eu acreditava na oportunidade de poder compartilhar. Né? Eu parei de dar aula porque eu achei que eu não estava conseguindo mais atingir uma das coisas que me fez parar. Claro que o aumento do meu trabalho, meu fluxo de escritório, sim, mas ao mesmo tempo perceber uma geração que não estava muito interessada no que eu estava ali falando. Entendi. E assim, eu falo que assim, é uma coisa que eu acho que eu trago comigo hoje, né? Eu não quero só fazer um trabalho bem feito. Eu acho que eu quero deixar um legado, né? Eu estou interessado em, sim, deixar um legado e ser lembrado como alguém importante na história da arquitetura. Eu tenho essa... Já conseguiu, né? Mas isso tem tempo. Para saber se é verdade ou não, nós não vamos estar mais aqui, sim, né? Sim. Porque o tempo, sim, o distanciamento temporal é que revela isso. Mas né? É engraçado, assim, eu que sou da comunicação, conheço vários profissionais, colegas tão bons quanto, mas quando se fala em um arquiteto referência, é Léo Romano. Até eu ouvi um amigo, na verdade um amigo falou assim, Daiane, quem nunca ouviu falar em arquitetura, não entende nada, tem duas marcas que as pessoas falam, é Casa Cor e Léo Romano. Isso é muito bacana, né? Eu tenho a consciência disso. Ele construiu isso, né? Eu acho que ele construiu. Mas e assim, aí nesse sentido, a Casa Cor me ajudou muito. Né? Porque através das participações em outros locais, por exemplo, Brasília na velocidade do boi, né? Em função do capítulo Boi. Sim. Né? Eu fiquei conhecido porque tiveram artigos importantes em veículos importantes falando mal do meu trabalho. Né? Virou um case da Casa Cor Nacional de falar como chamar a atenção para um trabalho de Casa Cor. Né? Assim, na verdade, para muita gente foi negativo, para mim foi muito bom. Então eu acredito que a Casa Cor, até a Casa Cor ficou conhecida como a Casa Cor do Boi, né? A Casa Cor do Boi, Casa Cor do Boi Rosa. Não, você imagina, a gente estava na W3. E até foi um ano meio polêmico, a gente teve que mudar de lugar, nós estamos na W3, que a cidade passa por ali. Não teve ninguém, acho que não teve quem morasse em Brasília que não desse. E era bacana, porque assim, você instigava a curiosidade das pessoas de entender, de querer... Do ônibus passava devagarzinho, assim, devagarzinho para poder... E a pessoa olhava o que estava assim, né? Era bacana isso. Gente, muito bacana. E eu acho que assim, se a gente for pensar... a minha última participação em São Paulo, fazendo o Espaço Deca. O Espaço Deca em São Paulo, entre aspas, ele é talvez o espaço mais importante da Casa Cor Brasil, né? Porque todo mundo quer fazer um Espaço Deca. Então você pensa, se você olhar quem exatamente são os pela liberdade de trabalhar, pela condição. Pela liberdade, pela condição, né? Aquele ano o protagonismo praticamente foi dele lá em São Paulo. Mas te dá essa liberdade, eles acreditam nessa liberdade, alimenta para você exatamente extrapolar. Entendi. Sabe? Você tem e os resultados são fantásticos. O dele nem se fala. Mas o gostoso, que eu sempre prego também, a tentativa, né? Que eu sempre até tive muita vontade de dar aula também, mas não dei conta. Mas para pregar isso, como você acha que uma das primeiras coisas de aula de arte também é você soltar. Sim. E eu sempre brinco, sempre vejo uma coisa muito, muito assim, simetria, aquela dureza, as pessoas são amarradas, né? Porque assim, eu falo que o mínimo que o espaço tem que entregar é uma beleza. Né? Porque você tem só ingredientes bons, né? A tem melhor cadeira, a mesa top, né? Você tem um monte de elementos. Que não é difícil você fazer uma coisa bonita. O mínimo é ser bonito. Agora, eu acho que se todo mundo brincasse um pouquinho, era mais divertido o conjunto. Sim. Eu acho que assim, o resultado final, isso não é um problema Goiás, isso é um problema Brasil. Aliás, eu acho que onde tem mostra de decoração ou arquitetura, no mundo inteiro é assim. Né? E a fonte de inspiração? Qual que é a grande fonte? Existe uma fórmula ou algo que
assim, que sempre você tem um não, ritual? Acho que o ritual é o exercício cotidiano, né? Eu gosto de desenhar, eu carrego comigo sempre um caderno de desenho, tem sempre, eu desenho à mão, né? Eu desenho dentro do avião, eu desenho sábado, domingo, eu desenho na praia, eu gosto de desenhar. Né? Eu acho que assim, você fala assim, mas tem que escolher um elemento. Para mim, a natureza. Acho que a natureza é a maior fonte inspiradora, porque jamais a gente vai conseguir todas as matizes de verdes, de azuis. É infinito. Né? A beleza agora que você está descobrindo o Brasil, proporção, né? Você está entrando pelo interior do Brasil. A proporção, você foi para o Mato Grosso, né? Foi para o Amazonas, do pôr do sol. Tudo é fantástico. Agora, hoje a a gente linha de mobiliário, quando que surgiu? A linha de mobiliário surgiu, eu acho que já tem uns 10 anos, e surgiu também o que eu falo, assim, as coisas eu acho que dão certo porque eu gosto muito e eu encaro como um compromisso e eu aproveito as oportunidades. Né? Por exemplo, a linha de móvel, minha primeira linha, que é a coleção Chuva. Eu estava desenhando... Você começou com uma joia, Chuva. Eu comecei, fiz uma exposição. Eu comprei a gota. Você tem. A joia de chuva. Você tem. Eu fiz uma exposição o design, mas não era mobiliário. Eu fiz uma exposição de joias no Oscar Niemeyer, que eu queria testar um desenho que tivesse uma linguagem arquitetônica num pequeno formato. Né? Então eu fiz essa exposição lá, que foi bacana, né? Foi bem legal. Aí depois disso, alguns anos depois, o Marcos da Decameron, ele veio a Goiânia, eu estava fazendo uma vitrine para o mobiliário dele na Armazém. E ele me perguntou, falou, Léo, o que você está fazendo? Eu falei assim, tô desenhando, não está desenhando nada de móvel? Eu falei, não, estou desenhando algumas coisas. Coincidentemente, eu estava com um desenho de uma mesa chuva que era para a casa do Denner, dono da Opus. Sim. E o Marcos viu aquilo e falou, cara, isso é muito legal. Vamos lançar essa mesa lá na minha loja em São Paulo? Eu falei, vamos. E aí, uns 6 meses depois, eu liguei para ele e falei assim, Marcos, a coleção está pronta. Gente. Ele falou, como uma coleção? Eu falei assim, eu desenhei 16 peças e já estou com as peças executadas. Você já executou? Tudo. E aí a gente foi para São Paulo e nós ocupamos a loja Decameron durante um lançamento. Eu não sei se era alguma dessas feiras que tem ao longo do ano em São Paulo. A gente ocupou o espaço da Decameron, que teve muita visibilidade, né? Foi muito publicado, reverberou bem. Sim. Consegui uma agente para me representar naquela época, desde a primeira coleção, que está comigo até hoje. Né? Então hoje a gente está, sei lá, em 25 lojas boas no Brasil. Bacana. E aí foi dando certo, né? Foi no crescimento, como tudo. Vai com dando toda certo. essa dedicação. Como tudo. Mas o que eu falo é assim, ó. O que eu falo. Eu acredito em sorte. Eu acho que sorte se constrói, né? E eu acho que essa trajetória foi exatamente construída com essa seriedade, com esse compromisso, com essa pesquisa. Com essa verdade. Com essa verdade. Acho que é a palavra que mais define. Mas eu falo assim, ó, a Casa Cor desse ano, né? Que eu falo que é... Eu que participei dela o tempo todo, eu fico emocionado quando eu vejo a reação das pessoas lá dentro. Né? Quando eu vejo, sei lá, hora que o Pedro Ariel coloca arquiteto ou poeta, né? No post dele. Eu fico, assim, grato, né? Eu vejo que eu consegui, né, dar a mão para alguém, você né? Que meu tocar, coração bateu junto. Que foi o que você falou lá no começo. Que eu acho que se eu tocar uma pessoa, eu cumpri minha missão. E eu acho que por exemplo, esse ano toca muito, né? Sim, porque é demais. muito. Eu falo assim, tem muitas coisas importantes ali dentro. Fala da fragilidade humana, né? A hora que a gente olha uma peça que é um menino remando que chama A Deriva. Diz muito, né? A hora que você olha o quadro do Tarcísio, que chama Menino Afeminado. Diz muito. São muitos elementos que você pode construir a sua interpretação, né? Assim, de um jeito poético, suave. Né? Então, acho que eu fico feliz, né? Eu ainda vejo a Casa Cor como essa mesma possibilidade, né? De tocar as pessoas. Eu acho que vai ser sempre, assim. Porque todo arquiteto, todo profissional tem esse sonho de participar de Casa Cor. Eu acho que tem uma coisa. Eu gosto de fazer Casa Cor. Assim, eu faço feliz. Eu não sofro, eu não dou piti, né? Eu não descabelo. Hoje, claro, é muito mais fácil.
Mas a Sheila lembra disso, a gente passava a noite limpando. Não, passava a noite, quando você não tinha nem acartonado. Não tinha acartonado, não tinha piso, você colava, você tinha que se virar com tudo. Eu fazendo os videozinhos aqui dos bastidores, o Léo andando, carregando. O que você tava Carrego. Você foi falar comigo, eu falei assim, eu tô suado, né? Você vai me pegar suado. Falei, vamos. Mas é a parte mais divertida. Eu acho que essa participação, ela é gostosa. Eu acho que é super bacana que as pessoas imaginam, nossa, o Léo intocável. Imagina aquela coisa, vai criando uma distância, né? Mas eu achei muito fácil. Imagina. Ai, gente. Deixa eu dar uma respirada. Nossa, a gente fluiu bem, né? Baladeva é o editor. Vai dar umas palminhas. Deixa eu respirar aqui. Mas fluiu gostoso. Não, ele é muito bom pra falar. Ai, gente. Mas eu acho que assim, o mais importante é você acreditar, né, naquilo que... Eu acho que você tem que acreditar no caminho que você escolheu, né? Mas isso é muito... Mas que eu falo, eu acho que não é sorte forte. Não, né? É construído. Eu acho que é construído, sim. Né? Eu acho que é essa palavra que define, é a verdade mesmo, porque... Você tem que ter peito, a verdade é essa, você tem que ter peito pra aguentar as críticas, tem que ser de verdade, né? Sabe? E você conseguiu passar, e o que você falou, foi sendo construído os prêmios, enfim, e daí aí as pessoas começam a notar. E eu acho que é uma coisa também que é importante, né? Que é, assim, eu venho da mesma oportunidade da maioria das pessoas. Pra não falar Quer de dizer, todas, né? Eu venho de uma família que não tem tradição nenhuma com arquitetura nem interiores, né? Minha mãe foi dona de casa a vida toda, meu pai foi bancário. Então, quer dizer, eu não tenho... o Léo teve oportunidade, costas quentes, privilégio, lá. Ou até mesmo inspiração. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Bacana. Então, não tem... Assim, não é uma... Não caiu do céu, né? Não caiu do céu. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, e quando eu saí do meu primeiro emprego, que era office boy no Agrobanco, meu pai falou, agora você não quer trabalhar mais com o emprego que eu te ajudei, você vai se virar. Eu pintava pano, pintava echarpe, meu pai me ajudava a vender. Então tem as exposições que eu fiz quando eu terminei de minha trajetória, minha formação em artes. Eu participei de vários salões importantes no Brasil, de Prêmio Itaú, era um prêmio super famoso. Eu fiz exposição individual em São Paulo, no Itaú. Meu pai botava com todas as limitações que a gente tinha, né? Não era tão fácil como é hoje, né? Mas meu pai botava meus quadros atrás da caminhonete dele, levava, me ajudava a pendurar na parede. Então, assim, eu tive uma história de trabalho grande. Você tem uma história, você é muito ligado, né, no seu pai, na sua mãe. Eu vejo um pouquinho ali do seu Instagram. Eu acho que tem que ser, né? Mas é uma ligação aqui, você contando essa história, que sempre te apoiou. Sempre. Meu pai nunca deu uma opinião sobre o que eu deveria ser na vida, né? Assim, você tem que escolher, você não vai fazer, por exemplo, com 16 anos, quando eu passei para artes, eu tinha 16 anos. Meu pai em nenhum momento falou assim, meu filho, não faz isso. Não é profissão, porque nem era, né? Eu vejo hoje colegas meus que falam isso para os filhos. Hoje. Então é um absurdo. O tanto que limita, anos depois? Né? O tanto que limita, ele tem que ser isso. Eu acho que eu tive essa... Eu e Israel, a gente tem o mesmo pensamento em relação a isso, assim, o Davi. Ele não tem que ser nada. Meu pai só falava que é só escolher essa. Então corre atrás para fazer da melhor maneira que você puder. E é o que eu acredito, né? Mas eu acredito que qualquer profissão você tem tem que ter esse compromisso. Né? E, Léo, tantos sonhos, tantos projetos, enfim, vamos dizer assim, você realmente chegou no ápice ali da arquitetura, do sonho chegou. Eu estou nos meus primeiros degraus. Conta pra gente, assim, quais são os próximos desafios, o que o Léo sonha, qual o projeto dos sonhos, assim, você tem um projeto dos sonhos? Eu falo que o projeto do sonho é aquele que você não fez ainda, né? Por exemplo, eu me lembro perfeitamente a vontade que eu tinha de fazer uma casa, minha primeira casa. Né? Eu via os meus amigos que tinham acabado de formar, né, com a oportunidade de fazer nas casas, e eu pensava, gente, quanto será que um
algum cliente vai me contratar para eu fazer uma casa. Né? Eu comecei fazendo, os meus primeiros projetos foram para amigos, fazendo de graça. E o primeiro momento da minha vida foi trabalhando, por isso que eu tenho uma ligação muito grande com cor, porque ninguém tinha dinheiro. Né? Então, quem não tinha dinheiro, eu vou chamar o Léo, porque o Léo vai pintar minha casa, vai escolher uma cor, vai trocar o tecido do sofá e minha casa vai ficar bacana. Os meus primeiros trabalhos foram acontecendo desse jeito. Depois disso, as oportunidades, eu falo que o trabalho da gente ele vai reverberando. Vai passando. Vai passando, de boca em boca, as pessoas vão entendendo. Tá falando de cor, eu lembrei aqui do amarelo Léo Romano. O amarelo Léo Romano. O amarelo E eu brincava, porque assim, eu tava. A gente tive tinha uma fase. cor. Eu tava nessa fase. A gente tinha o código das marcas de tinta, que era qual a cor que era o Léo, o povo ligava. Qual que é o amarelo Léo Romano? O escritório, o último escritório de casa, que você fez, gente, eu tô na fase total amarelo Léo Romano. Então... Mas até hoje eu tenho alguns clientes que pedem, falam, Léo, coloca um amarelo Léo Romano em algum lugar na minha casa. Eu coloco, claro. E acho que é uma cor tão bonita, né? Tão expressa, tão iluminada, né? Iluminada, né? Força, energia, tudo. Né? Com certeza. E qual o projeto que você não fez, então? Alguns que eu gostaria de fazer. Eu adoraria fazer um hotel design. Que eu acho que esses locais que te proporcionam experiência, principalmente num período curto de tempo, eu acho que é muito sedutor. Né? Um templo, uma igreja, um museu, esses lugares. Restaurantes eu fiz vários, né? Hoje não tem feito mais, porque a maneira... Boates. Boates eu fiz várias. Beijo, Vini. Ele falou assim, o Léo trazia todo o projeto, mas como que eu ia colocar aquele sofá, o pessoal pulando e não sei o quê. Mas eu penso que a primeira boate que eu fiz, a gente vinha numa... Eu falo que assim, é você acreditar e tentar fazer aquilo acontecer, né? A primeira boate que eu fiz foi toda branca. Foi a ITS ou a Sedna? Foi a ITS. Era um momento que tudo quando é boate era... Infernizamos a vida da Sheila, que era vizinha. Um ano depois a ITS e nunca mais acabou. Vizinha de frente. Mas assim, foi um momento, esse foi um momento bacana, porque foi uma oportunidade que esses trabalhos comerciais, de modo geral, a visibilidade é muito grande, né? Dá muita visibilidade. E depois a ITS, aí teve foram duas Sednas, né? Teve duas... Não, teve Sedna, Café de la Musique. Foi só. Cada 3 anos, 2 anos mudava de... Aí eu fiz vários restaurantes que não existem mais. O que ficou foi o que era da Casa Cura, o Gra. O Gra, que até o Rodrigo, na nossa conversa, o Rodrigo falou digno essa semana deram uma Acho que mudaram, né? Ele falou assim, pra mim, o restaurante do Gra era digno de prêmio internacional. Pra mim, mas era o jeito que nós montamos para a Casa Cor, era muito bonito, sensacional. Né? Era poético. E ali né? o prédio também, aquele ano foi ímpar, né? Aquela vista ali em cima, tudo ficou lindo ali. Tanto que você tinha uma fila ali para chegar à tarde, para poder ver o pôr do sol. E o restaurante ficou todo aberto, né? Demais, né? Ficou lindo. Mas eu falo assim, as pessoas... várias casas... A pessoa também, aquilo que você estava falando do entendimento do trabalho, né? Sim. A pessoa só entende se ela faz um esforço para aproximar, né? Por exemplo, lá no restaurante a gente tinha alguns elementos também que eram simbólicos, né? Mas tinha os cofres, né? Os cofres guardavam os talheres, né? Quer dizer, é um ritual, sim. Né? Para o chefe, um talher é uma joia, né? Então ele tem esse valor. Tem toda uma história. Tem uma história de um simbolismo, né? Simboliza alguma coisa isso existir. Né? Tem a foto que tinha na entrada, que era eu deitado, amarrado, em cima de uma mesa. Quer dizer, eu era o prato principal, né? Eu estava me colocando mais uma vez para que as pessoas fizessem a avaliação que elas quisessem. Ainda bem que temos as redes sociais hoje com vídeos, porque dá para contar toda essa história, né? Dá para contar. Porque eu tenho certeza que várias histórias que o Léo contou aqui, as pessoas não sabiam. Eu mesmo não sabia de várias. Mas eu acho que tem que ter essa curiosidade também de tentar entender, né? Um pouco, assim, perceber, né? E Léo, hoje, assim,
são muitas viagens, muitos projetos em vários estados. Hoje, o cliente, assim, que eu quero sentar com o Léo Romano, ele tem esse momento? Claro. É a curiosidade de todo mundo. Não, imagina, eu continuo o mesmo. A minha relação humana, eu acho que não mudou nada. Né? Eu gosto de gente, eu gosto de atender, eu desenho 100% de tudo que é produzido no meu escritório, 100%. Né? O processo de criação é todo meu, até hoje. Uhum. Hoje eu tenho uma equipe de 17 arquitetos trabalhando comigo. Né? Então é muita gente, Sim. mas o processo criativo eu abasteço 100%. Eu continuo aproveitando as oportunidades que chegam para mim. Né? Hoje a gente vai ter um trabalho muito importante que vai ser lançado ano que vem, que é uma revolução dentro do segmento. Né? Eu não posso falar ainda o que é. Um spoilerzinho. Não posso falar ainda o que é. Mas é uma revolução, né? A forma... 2024? 2024. Lança 2024. É um produto da Opus. Alguns produtos da Opus. Né? Então, quando esperar, a gente... mas assim, é o que eu falo. Hoje a gente estava, antes de eu vir para cá, eu estava numa reunião com eles. E é o que a gente está falando, né? A gente não quer entregar só um produto bonito. Eu quero entregar um produto que fale do nosso tempo, que de certo modo leve qualidade de vida para as pessoas, realmente. Né? Não quero que seja, é só bonito. Não, eu quero muito mais que isso. E eu falo que isso é tentar construir um legado. Né? Eu quero que as pessoas sintam prazer em morar num local que foi desenhado por mim. Né? Desenhado como um todo. Sim. Né? É a construção de uma carreira. Se você for vendo durante as histórias que ficaram, né, de arquitetura para serem contadas, elas têm esses parâmetros, né, de você poder transformar a casa de alguém, para você oferecer, porque você vê que às vezes as pessoas moram tão mal e por pouca coisa, né, às vezes pouca coisa você consegue colocar você pode até receber todas as propostas todas, mas você transforma aquilo nesse maior bem-estar, nesse você poder viver bem, né, desfrutar daquilo que você vai atrás. E se você for ver isso, os legados que ficaram foi muito em cima disso, né? Eu acho que todas as histórias que chama. E Léo, convenceu o Denner. É tranquilo agora para você? Nossa, mas ele sempre foi muito arrojado. Super parceiro. Super. Assim, cada vez mais existe uma relação de confiança e muito. Eu acho que o Denner hoje, ele... não vou falar que ele é de olho fechado, mas ele sabe da minha entrega. Né? Ele me elegeu para fazer as casas dele, né? As casas que ele mora, as últimas, todas eu que fiz. Né? A casa que ele mora hoje, o apartamento dele no Rio, que está sendo executado, tudo eu que faço. Na verdade, ele transformou, né, o mercado imobiliário. Eu acho que é uma pessoa que acredita, né? Sim. E assim, eu tô brincando porque vários... Tem as fofocas... A gente tá em podcast, que era difícil de lidar e tal. Mas eu sou super uma admiradora mesmo, porque realmente ele marcou. Eu sou super fã. Esse difícil talvez seja aquela pessoa transformadora, você não acha? Com certeza disso. Porque assim, a gente tem que... Né? Própria Sheila de poder estar. A gente não pode entender... Se não fosse a Sheila, isso aqui não acontecia. A gente não pode entender exigência com chatice. Né? São coisas bem diferentes. Então, eu acho que ele é uma pessoa muito exigente. Né? Tanto é que ele está fazendo está construindo uma história e deixando incrível, um legado. Né? Ele contribui com a mudança estética da cidade. Né? Que até pouco tempo a gente não tinha identidade de arquitetura, né? Veio uma revista, eu lembro uns 20 anos marcou. atrás, para fotografar a cidade. Você não tinha identidade de prédio, você não sabia o que era de quem. Concorda? Essa evolução de projeto dentro da cidade, hoje eu acho ela fantástica, espetacular. Hoje você define quem fez uma obra. Até então a gente tinha um parâmetro comercial assim, que você não sabia quem tinha feito o quê. Era um carimbo. O melhor, né, do passar dos anos. É porque, primeiro, a velocidade que a gente vai tendo de encontrar respostas é cada vez melhor, mais rápido. Né? Porque é um exercício que você não para. Você vai acumulando conhecimento e você vai
tendo uma... Essa parte de velocidade só tem os lados questionáveis ou não, porque tudo ficou muito rápido. Muito mais veloz. Muito mais veloz. E assim, e pelo fato de você ter uma informação de tudo quanto é lugar, para você saber onde que você cria, de onde que você sai, o seu inusitado, onde que você... Eu acho também muito mais difícil, porque parece que tem momentos que você acha que tudo já aconteceu, né? Tudo já aconteceu. E não, né? Mas eu falo que uma coisa que é bacana, né? Eu falo sempre isso, que eu acho que a qualidade do projeto depende mais da qualidade do cliente, né? Aliás, mais da qualidade do cliente do que do arquiteto. Porque uma coisa que é boa com o passar dos anos, a maioria das pessoas que me procuram hoje, elas querem o meu trabalho. Né? Não é que elas querem só a marca Léo Romano, elas querem o que as você minhas entrega, ideias. né? Elas querem o que eu entrego. Sim, né? sim. E eu acho que o bom da evolução é que você pode melhorar a sua entrega. Eu tenho esse compromisso comigo, né? De querer melhorar a minha entrega, né? De querer ser cada vez... Você volta nas suas construções, as primeiras, e vai percebendo o que você entregou, o que você passou a entregar... As diferenças muda muito, evolução, né? E as diferenças tipo assim, você sabe acompanhar isso bem. A diferença do pedido da pessoa, assim, da exigência de como morar. Eu acho que assim, muda muito. Eu acho que mudou muito a maneira de morar. Mudou especialmente muito, depois da pandemia, né? Mudou muito a plasticidade. Né? A plasticidade vem ganhando uma importância, pelo menos a relação que eu tenho com os meus clientes, né? Eles entendem aceitam que a plasticidade mais, né? é importante, né? Eles querem casas que tenham uma identidade, que tenham uma autoria, né? Mais do que morar bem. Eu acho que naturalmente você vai tendo clientes com melhores que te oferece melhores possibilidades, porque são pessoas também que já estão mais bem estruturadas na vida, né? Então podem investir mais, que também isso é um elemento que é importante, né? O quanto que seu cliente pode investir naquilo que você vai fazer. Né? Então acho que é bacana. Você pode comprar uma boa obra de arte e colocar na parede, né? Constrói bem um conceito, né? Já tem 1 hora que nós estamos aqui, a nossa plaquinha, e a gente não vê o tempo passar, não é verdade? Gente, eu vim com o roteiro. Eu vim com o roteiro, não olhei para o roteiro. Né? Vocês podem pegar você não olhou todo o vídeo. Nenhuma das suas perguntas. O Léo continua sendo o Léo, assim. Eu tive vários momentos. Você marcou a nossa história, assim, vários momentos. E eu brinco, assim, que a gente conhece as pessoas em viagens, né? E a gente teve a oportunidade, vocês se lembram? O programa de casa, cada ano, o programa de casa leva Léo Romano a Milão e tal. Tinha essa... E a gente fez uma rota, ele com toda a calma do universo, assim. Então, eu só tenho a falar mesmo, o povo fala, puxa saco, não puxa saco. Na verdade, eu vejo... A gente escuta muito isso também. Eu vejo, assim, o profissional... Mas eu não acho que é isso. Eu acho que é exatamente isso. A relação sempre foi, assim... Sempre foi gostosa. Essa gentileza, esse carinho. Sincera, sempre foi sincera. E esse cuidado, independente de onde você está e que você chegou e tudo que vai conquistar, né? Isso para mim, é o que realmente difere ali o Léo de tantos outros. Eu acho que uma coisa que é muito boa, né? É assim, você ser o que você é. Sim. Né? Você fazer o que você ama e você fazer o que você faz. Né? Eu acho que quando você junta tudo isso, sua vida fica muito tranquila. Né? Eu tenho procurado desenvolver a minha vida nesse caminho, né? Sendo que eu sou, porque graças a Deus o tipo de gente preconceituosa que não me procurava porque eu usava brinco, hoje nem toca a minha campainha, né? Porque tá careca de saber aonde que eu posso chegar, né? Eu acho que a minha entrega, eu procuro melhorá-la a cada dia, né? Eu procuro me dedicar mais a cada dia. Eu trabalho muito e amo imensamente o que eu faço,
né? E faço feliz. E que bom, porque a gente continua inventando muita coisa. Eu acho que e eu vou continuar importante. fazendo os meus convites. Eu acho que o importante é isso, né? De tempos em tempos eu faço um convite. Léo, você topa fazer isso? O último teve. foi um lançamento, foi na época da pandemia, que eu estava fazendo uma mentoria, desenvolvi uma mentoria para profissionais de arquitetura e design. E daí a gente teve que transitar para o digital e eu fiz o convite. Léo, você topa participar? Topa participar. Então, assim, eu sou muito grata a você. Eu também. E, assim, você realmente faz parte da nossa história em vários momentos. E eu sou muito grata a você também, Sheila e a Eliane. Não, Sheila, que eu fiquei até calada, só escutando a história, porque também faz parte da Mas nossa assim, história. vocês já estavam, né? Eu cheguei muito depois e acompanho ali, eu sou uma apaixonada. Eu sou administradora, me especializei em marketing, mas eu me apaixonei pela arquitetura, pela decoração, pela comunicação, voltada, né? Para esse segmento. É. Tive um tempinho ali que eu precisava me reencontrar, na verdade, encontrar essa verdade. E estou aqui de novo na minha verdade, no meu negócio. E com vocês. Olha só, gente, tanto que eu sou privilegiada. Eu acho que assim, você tem a possibilidade de, na sua profissão, construir boas relações, é muito bom. Sim. Né? Então, por exemplo, acho que a Sheila é minha amiga, né? A gente é muito mais do que um colega de casa cor. A Eliane é minha amiga. Eu acho que a gente pode contar um com o outro. Bacana. Né? E eu acho que assim, do mesmo jeito, eu acho que é importante que eu continue fazendo Casa Cor Goiás, até porque a gente continua de mão dada. Sim, né? E eu acho que é importante para a marca Casa Cor que eu continue fazendo. Acho que é importante que eu possa inspirar quem está chegando agora. Essa nova geração. É importante que a velha geração entenda que ela pode se renovar, né, e continuar no mercado, né, que ela pode da mesma forma, se reoxigenar, né? Eu acho que é isso, né? A gente tem que mas eu vou me divertindo, né, nessa. E essa é a parte boa, mas eu acho que a melhor parte é essa, né? Tudo que essa você é a faz, parte boa. você diverte, a gente se diverte. Porque faz... Gente, é gostoso, e o que fica, na verdade, são as histórias, né? São as histórias. Tem muitas histórias boas, né, ao longo dos nossos daria para ficar aqui anos. Daria vários filmes. Muitos filmes. Gente, muito obrigada pela disponibilidade. Obrigado, Sheila. Mais um podcast só com da história toda, né? Obrigada por ter me ajudado aqui um pouquinho. Só escutei, mas são muitas histórias juntas, mas tem pormenores que estão passando, são mais próximos dele. Não, mas é um privilégio para mim estar do lado de vocês dois. E a gente continua a maratona. Obrigada a você. Obrigada, Léo, mais uma vez. Obrigado, imagina. Né? Nossa grande inspiração. E a gente continua na maratona Casa Cor. Vamos. A próxima semana tem dias que vão ter 5 gravações. Eu não sei como que eu vou fazer, mas irei fazer. Porque dá certo. Porque essa é a minha verdade e eu Claro. prometi. Não, e cada vez você está mais desenvolta, vai crescendo nisso, vai dando tudo certo. Coisa boa. Né? Gente, muito obrigada. Até o próximo episódio. E fica aí. Despede do pessoal, Léo. Obrigado. Obrigada a vocês também, gente.